Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais algum irmão ou irmã que queira ser grata ao Senhor por este ano? Eu sei que todos querem, né? Estar, mas vamos ouvir então a palavra de Deus nesta noite, né? Até porque meu pai não veio, ela vai romper o ano com ele lá, né? Mas vai romper, mas meu irmão tá lá, não se preocupe não, viu, gente? Viu? Mas aí a gente vai ouvir a palavra do Senhor nesta noite, né? E logo em seguida ela vai estar saindo, né? Para ver o meu pai. E... já estou botando a senhora embora? Não, tem que ser por onde. Daqui que a senhora chega em casa, vai que encontra alguém por aí pelo caminho para evangelizar. Vai que cola, né? Então vamos agradecer ao Senhor pela vida dela, né? Eu convido o pastor Conai e logo em seguida o pastor Conai toma a direção. Paz do Senhor. Eu estou com a voz um pouco fraca, mas Deus é conosco. Amém? Eu vou pedir a você, só antes de orar, você levante a sua mão direita para cima. Amém? Mas levante o mais alto que você puder. Amém? Fique com a mão direita para cima. Cuidado com o ventilador. Pelo amor de Deus. Amém? E aí você vai levantar agora a sua mão esquerda com a direita levantada. Isso, você vai levantar. Deixa eu olhar se está todo mundo com a mão erguida aí. Pode ficar ninguém. João Lucas, estou de olho em vocês. Não sei onde você está, mas estou de olho. Amém? Está com as duas mãos levantadas aí. Você vai inclinar a cabeça um pouquinho para frente. Você vai inclinar a cabeça um pouquinho para frente, assim. E agora você vai aplaudir ao Senhor. Não, com a cabeça inclinada para frente. Aleluia, você vai aplaudir ao Senhor. Porque nós estamos falando muito aqui sobre virtudes, sobre a conquista, sobre perdas. Mas sabemos que em tudo o Senhor está conosco. Em tudo Ele está conosco, em tudo Ele é. Glória a Deus! Glória a Deus, que Deus em Cristo abençoe. Amém? Ao nosso irmão Samuel, nosso irmão Danilo. E assim, junto com a sua esposa. Amém? Que Deus continue abençoando. Amém? Aleluia, nosso Deus é bom. Estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. E diga assim. Você vai dizer assim: mamãe, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. E eu vou louvar a Deus pela vida da irmã Maia. A irmã Maia, você sabe assim, eu estava orando e Deus usou. Ela deu terra a Deus. Ela deu terra a Deus. Ela chegou lá e eu vou confessar aos irmãos logo. Tem alguns anos que eu não como à noite. Mas ela trouxe um mocotão de céu hoje. Eu vi farinha no feijão. Eu disse, é hoje. Também estou confessando. Mas depois dizer, o pastor comeu à noite. Tá? Estou confessando logo. Os irmãos vão me perdoar por eu ter comido à noite. Amém. Acho que eu não vou passar mal não, porque eu estou aqui. Amém. Amém. Pronto, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor. Bendizemos o Teu nome porque temos a convicção da Tua presença neste lugar, porque o Senhor nos garante. E como a Tua filha falou, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De nada adiantaria, Senhor, nenhuma arrumação. A presença de ninguém aqui iria adiantar. Meu Deus, se o Senhor não estivesse presente, meu Senhor. Meu Deus, porque o que importa é a Tua presença. Meu Deus, e nós fizemos tudo isso aqui. As Tuas servas foram usadas para ornamentar. Todos que estão aqui vieram, Senhor. Não foi por outra coisa a não ser, Senhor, por a Tua presença estar aqui. Meu Deus, e certo de que a Tua presença estar aqui, o Senhor irá falar conosco.
E eu sei que o Senhor usa os seus meios, os seus canais, os seus instrumentos para falar. E nesta noite não vai ser diferente ao usar a tua serva. Fala ao nosso coração. Deus nos aconselha, nos corrige, Senhor nos exorta, Senhor confronta, Deus, o nosso viver nesta noite, Senhor. Meu Deus, usando a tua filha, nós te pedimos estas bênçãos e em nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quão profunda a riqueza, o saber e o conhecer de Deus, tão insondável seu juízo e seu caminho. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Somos irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Aqui tá bom, tá demais, tá gostoso. Amém. Mas estou tomando disso. Vamos a Deus nessa noite, agradecendo ao nosso pastor Conai, o esposo de Andréa. Amém. Pelo convite que nos fizeste aqui nessa noite. Amém. Sempre nós passamos aqui, ali na Assembleia, mas eu vi tudo fechado, tudo quieto, eu não sei se os irmãos estão viajando. Mesmo se tivesse lá, talvez eu desse uma passadinha depois, mas eu estaria aqui para obedecer a Deus. É um voto que eu fiz a Deus, porque o crente tem que ser sábio, tem que ter visão de águia, né? Visão de pinto. Eu trabalhando e eu vi muitas das minhas colegas morrendo lá no meu trabalho, morrendo assim, nada, morreu. Oxi. Eu fiquei assim, ó, quando a gente vê a barba do vizinho arder, a gente bota a nossa de molho. Aí eu fui logo para conversar com o Jeová. Só Jeová, eu acordo, eu vi todo mundo morrendo. Foi em 2006, 2007, 2005, ó. Todo mundo morrendo, Senhor. Peraí, Jesus, eu vou te fazer um voto aqui. Se o senhor me aposentar inteira, quer dizer inteira, eu não vou morrer, né? Aonde o senhor pedir que eu vá, que eu precisar de mim, eu estarei, não importa. Se eu estiver na igreja, tiver 500 pessoas, 1000 pessoas, ou tiver 2 pessoas, comigo 3, você que vai estar 6. Pai, Filho e Espírito Santo e os irmãos. Porque a palavra de Deus diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, em teu nome, em nome do Senhor Ele está. Então, irmão, daí para cá, graças a Deus, até aqui o Senhor não tem me deixado, e eu não tenho deixado o Senhor. O que eu quero falar com isso é sobre voto, irmãos. Sempre daqui a pouquinho, ó, na hora da virada, às vezes você pode não pronunciar, não pode abrir a sua boca para falar alto ou para que alguém ouça. Mas dentro de nós, irmãos, e Deus sabe, nós fazemos voto para Deus. Mas que nessa noite, você que vai votar o Senhor, não negue a Ele, porque Deus ele não se alegra com voto de tolo. E Ele disse, vote e pague, porque Deus ele é fiel, Ele é verdadeiro.
quando nós passamos a obedecer, as bênçãos vêm sobre a minha vida e a sua vida. Quem sabe aquele corinho que diz assim: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, onde passar. Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a ponta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei por profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Tá vendo? Quando nós obedecemos, só é vitória, a gente alcança. No ano de 2018, eu estava tocando ali numa banda, Shekinah, ali em Itapuã. E eu me mudei, saí da banda, 2022, voltei para Pirajá. E cheguei lá e encontrei uma banda Rosana. E eu tocava um instrumento que, na verdade, a irmã nos deu, a dirigente do grupo, mas eu tocava, né? Mas eu não queria aquele aparelho, porque Deus sabia qual era do que estava no meu coração para tocar. Mas por obediência, a regente, é porque é tão bom obedecer, ninguém sacrificar. Porque diz assim, deleita no Senhor e Ele vai conceder o desejo do coração. Irmão, o caso é deleitar. E deleitar é o quê? Você, olha, entregou, pediu, confiar. Descanse no Senhor e deixa que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai responder. O tempo passou e quando foi no mês agora de outubro, não, de agosto para setembro, eu conversando com a menina que é vocalista do grupo, ela disse: eu sei, a senhora tocava, a senhora vai se tocar agora na banda Rosana. E olha que eu já estava desejando, mas eu não quis, só conversando. E a irmã me deu um instrumento para tocar, irmão, aquele que eu realmente estava desejando no meu coração. Um tantã, coisa boa. Ela disse: a senhora grande desse jeito vai pegar um tantã, que nem tem. Senão vocês iam ver. Amém? E ali por misericórdia, eu comecei a tocar, saindo com a banda usando uma bênção de Deus. Eu vou trazer essa banda aqui para vocês verem. E vai ver a irmã Mária tocando. Amém? Mas dentro do meu coração, irmão, já tinha outro desejo. Mas eu calada. Quando você estiver desejando algo de Deus, não abra a boca para que o diabo não relar. Fica calada, só no seu coração, você e Deus, que Deus, na hora, Ele vai lhe dar a sua resposta. Para cantar, para a banda tocar. Ó, irmã, eu desejei, nunca disse. Aí a irmã é uma bênção, Beth, a vocalista do grupo. Quando eu, mês passado, a irmã fica com a garganta inflamada de uma forma que ela não podia dar um ai. Vai todo mundo do grupo, não, quem vai ser a vocalista é a irmã Mária. Eu disse: aceitou, Senhor. E o que é que eu faço? Canta assim, canta assado. Eu comecei a orar: Senhor, toma a direção, que o Senhor sabe que eu já estava com desejo no coração, né, filho? Nós já estávamos com esse desejo. Aí o Senhor tomou a primazia e foi uma bênção para a glória de Deus, irmão. Eu, como vocalista, que eu acho lindo um vocalista em uma banda, eles estão cantando e as pessoas. Mas não é que eu seja, mas o instrumento que ajuda o cantor, sabia? Não era IA, não, era verdade mesmo, viu? Então deleita no Senhor e Ele vai conceder o desejo do coração dos casais, das crianças, dos pais, da mãe. Deleita no Senhor. E a palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite se encontra no livro de Jeremias, capítulo 17, versos
7 e 8, que diz assim. Amém? Para adiantar. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque quando a gente confia, o que é que acontece no 8? Eu quero que a igreja responda. O que é que acontece quando eu e você confia no Senhor? O que é que acontece no 8? Eu quero que toda a igreja leia, por favor. Jeremias quanto? 17, eu li o 7, olha. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque o 8 responde. O que é que está dizendo o 8? Ele é sua árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem se deixa de dar fruto. Amém? Irmão, essa palavra é uma profundeza. Se a gente parar para meditar, o que é que o Senhor está nos dizendo nessa noite é o mesmo que Ele está falando no Salmo 1. Aquele que está plantado junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Então eu e você, como servo de Deus, nós não temos que aceitar que eu coloque as minhas mãos em algo e não venha a prosperar. Então ele diz assim, bendito que uma pessoa feliz, irmão, mais do que feliz, uma pessoa, bendizes a minha alma ao Senhor. Davi sabia muito bem quando ele dizia, bendizes a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, venha bendizer o teu santo nome. Irmãos, quando eu e você parar assim, fecha seus olhos aí e começa a olhar dos cabelos até as plantas dos pés, tudo que há em nós, irmão. E o 2 diz assim, olha, o 103:1 diz assim, bendizes a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E o 2 diz assim, bendizes a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque é Ele, irmão, que perdoou todos os nossos pecados. Foi Deus que sarou todas as nossas enfermidades. De sorte que a nossa mocidade se renova como a águia. Os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Quem é de nós nessa noite, que está aqui, que não tem uma causa na mão de Deus? A É tem verdade. um bocado, assim, tem uma listona lá, não é assim, não para dar na mão de Deus. Mas a gente está aqui louvando. E Deus está vendo, irmão. Às vezes nós estamos com o coração rasgado, assim, coração triste. Estamos assim preocupados. Mas quando a gente entramos aqui nessa porta, começamos a receber algo de Deus, algo tão sobrenatural que a gente nem entende. É a água que começa a bater, é a palavra. E a gente começa a se alegrar no Senhor. Porque a alegria do Senhor, irmão, é a nossa força. Então, quando eu e você passamos a confiar no Senhor, a gente começa a se alegrar. Aí o salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram. Ele estava jururu, ele estava triste, mas alguém chegou lá e chamou ele. E ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, a Bíblia diz que mais vale um dia na casa do Senhor em qualquer outra parte 1000. Aí o salmista diz também lá no 27, uma coisa, ele não pediu 10 nem 12 não. Oh meu Deus, é que eu tenho que aprender com ele, que eu peço muito. Uma coisa, pedi ao Senhor, ele pediu e ele buscou, porque não adianta eu e você buscar, eu pedir e não buscar. O que ele disse a Josué? Então somente esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudo. Não pasme, mas medita dia e noite nessa, para que te conduza e vá bem. Então o cristão, irmão, o servo de Deus, irmão, mas eu não sei ler. O que é que eu faço? Baixa, você não sabe mexer no celular não, mãe? Você não sabe não, pai, mexer no celular? Então baixa a Bíblia em áudio. Abaixa a Bíblia e ouça, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir pela palavra de Deus.
E quando João estava lá na ilha de Pátimo, que ele mandou escrever, escreve João: bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem, e bem-aventurado que... Glória a Deus! Então, por que ele disse ouvir? Porque ele sabia, o nosso Deus, pela sua onisciência, ele já sabia que ia haver alguém no mundo que não ia saber ler, mas ia ouvir. Você vê que o cego, o mudo, o surdo, ele lê. Já temos aquele, como é que chama aquele negócio que o pessoal está fazendo muito? É bom que vocês joguem, como é o nome daquilo que fala, para poder ensinar de língua, aquele negócio que vai... Calma com esse menino, meu Deus. Que menino é esse, meu Deus? Eu tenho certeza, esse menino anda na escola bíblica dominical, né? Os pais fazem tudo doméstico em casa, eu tenho certeza de uma coisa dessa. Porque a criança é assim, amém? Então ele disse assim, e será, irmãos, esse varão, ele será bendito, e será como uma árvore plantada. O que é uma árvore plantada? Você já viu no sertão aquelas árvores, aquela caatinga, onde não tem água, aquele lugar muito árido que não tem. Agora vocês passam pela beira do rio, mesmo que seja uma água de esgoto, olha como os capinzinhos é verde, olha como as árvores são verdes, porque a raiz, olha, está indo para dentro da água. E ela começa a dar aquela coisa verde, tão bonito, irmãos. É a mesma coisa de mim e de você. Porque a palavra do Senhor, como diz o Salmo 46, diz assim, há um rio, irmãos. E esse rio alegra o santuário do Altíssimo. Ele está em nosso meio e nós não vamos ser abalados, irmãos. E essa água é o Espírito Santo de Deus. Ai, irmão, mas eu não fui batizada, mas você é selada. Você é selado. No momento que eu e você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos selou, irmão. Diz, agora ninguém toca. Esse daqui é meu. Ele também deixou. Glória a Deus! Um mandamento. Quando ele disse, não dê lugar ao diabo, porque ele é o nosso adversário e ele anda 24 horas ao nosso derredor, querendo nos tragar. Mas ele esquece, rapaz, que o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem. Glória a Deus! É essa a minha e a sua confiança, mas para quem confia no Senhor. Então será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor. Que calor é esse? É esse calor que eu estou sentindo aqui, que eu estou me enxugando? É esse calor? Não, irmão, é a luta, é a perda, é a escassez, é o desemprego, é a fome, é a nudez, é uma decepção, é uma perseguição, porque às vezes não está acontecendo comigo, mas está acontecendo com a minha família, está acontecendo com o meu irmão. Então a dor tem que ter empatia, irmão. Orar um pelo outro. Você já imaginou se Deus fosse como nós, irmãos? É nós verdade. Só sabe falar a sentença, pastor Conário. A sentença, a igreja está cheia de juiz e Jesus está procurando advogado. O juiz, quando ele senta, é para bater o martelo, ou absorver ou condenar. Mas o advogado não. Ele pode ser um marginal, ele pode ser um assassino, mas o advogado pode o cara ser o assim. Eu quero que você me conte a verdade. Você matou, você roubou, você fez isso. Fale a verdade, porque eu vou lhe defender em cima da sua verdade. Se você mentir para mim, o negócio vai pegar. Eles confessam para o advogado o que eles fizeram. Eles confessam. E hoje nós temos aqui o quê? O advogado, ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Irmão. Porque quem de nós, mesmo depois de crente que não peca, Verdade. nós pecamos por pensamento, nós pecamos por obra, por palavras, por atos e atitude que não agrada a Deus. Você já imaginou se Deus
Ele nos julgasse segundo os nossos pensamentos, quantos pensamentos negativos, quantos pensamentos, mas o Espírito de Deus que está em mim e você, na mesma hora a gente repreende aqueles pensamentos. É verdade. Um passarinho, irmão, pode até pousar na minha e na sua cabeça. Disse que aquele que dá um copo de água a um dos seus pequeninos receberá um galardão. Olha a língua, olha o pecado, olha o pecado. Olha, tá vendo aí? A língua fala, o corpo paga na hora. O negócio é todo. Então, irmãos, nós como servos de Deus, eu pergunto assim para o irmão, não precisa responder, porque Deus já sabe. 365 dias do ano. Quem de nós aqui, quantas festas nós já fizemos nessa igreja aqui, pastor Conai, mais Andréia? Quantas festas durante o ano? Quantas festas nós já fizemos aqui? Quantas confraternizações? Vocês contam? Sabe? Quantas confraternizações? Aqui na igreja. Não é bom? É louvável. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, comemorando, comendo. Isso é lindo, é maravilhoso. Para esse banquete não vai falar não, irmão. Devia botar uma cortina ali que o negócio é tentador. Amém? Aí o que é que acontece, irmão? Agora, quem de nós aqui, se você fez, glorifique a Deus e fique calado. Né? Para não constranger aquele que não fez. Quem de nós aqui, como servo de Deus, já programou, como é que chama? A festa do céu. Como é que chama aí, pastor Canal? Me ajuda aí. Como é que chama? Fala aí. É festa do céu, né? Quem de nós aqui já proporcionou festa no céu esse ano? Quem de nós aqui? E qual foi a ordem que Deus deu a mim e a você? É verdade, Pai. Nós estávamos lá. Suja no lamaçal, como diz lá no Salmo 40. Ele me tirou de um charco de lodo, irmãos. Ele firmou meus pés sobre a rocha. Ele colocou um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor a Deus. Todos verão e temerão, irmão. Quem éramos nós aqui? Quem éramos nós? Verdade. Mas ele nos chamou. Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, e encontrarei descanso para vossas almas. Glória a Deus! Depois ele nos selou, ainda de bônus, ele nos concedeu o batismo com o Espírito Santo. Verdade, Pai. Agora, para que Deus lindo! O batismo com o Espírito Santo na vida do crente é para nós ficar assim, irmão, como nós estamos aqui nesse banquete? Não. A igreja é um posto de gasolina. Amém. Nós somos o carro. Amém. Vem aqui, encosta o carro, enche o tanque e aí depois sai. Quem já encheu o tanque para ficar parado? Quem tem carro aqui? O pastor que... Eu não tenho. Pastor Jair tem carro, né? Carro de moto. Você enche seu carro para deixar lá parado de gasolina, porque vai acabar com o motor do carro, a gasolina vai ficar velha, vai tanta coisa que vai ter, quando você for ligar não vai. E aí você se enche da graça de Deus. Aqueles que trabalham, que não tem tempo de vir nos cultos de doutrina, a escola bíblica, estudo bíblico, essas coisas, círculo de oração, mas pelo menos de 8 em 8 está aqui, porque trabalha durante a semana, não tem condição, mas no domingo está aqui louvando e adorando a Deus. Não é assim que acontece? Porque a Bíblia diz que quem não quiser comer, quem não quiser trabalhar, quem não come. Não coma. É verdade, Pai. Tem misericórdia de nós. Isso é pesado, ó irmão. Mas o Senhor está falando aqui, irmãos, é de nós ganhar alma para o reino de Deus. Verdade, Pai. Visitar. Tem misericórdia de nós, tem Pai. que ter. Paulo disse, eu me gasto e me deixarei gastar pelo amor do Evangelho. Mas em tudo eu nunca deixei, por nada desta vida, de anunciar o Evangelho. Enquanto de nós somos crentes 007, quanto de nós no nosso trabalho, na faculdade, aonde nós passar,
A gente não dá testemunho de crente, irmãos. A Bíblia diz lá em Romanos que o nome de Deus está sendo blasfemado no meio do gentil por causa de mim e de você. Misericórdia Porque de nós, tudo que eu e você faz, o que eu faço, meu marido não vê, o pastor Conrado não vê, o irmão não vê, mas Deus tem 7 olhos. E aonde eu e você estiver, Deus está vendo, irmão. Verdade. Nada há em oculto que não venha a ser revelado. É! Porque ele revela, irmão, tá escrito lá no livro de Eclesiastes. E ele vai trazer a juízo. É verdade, tem misericórdia de nós, o pastor Pai. pode estar errando, você pode estar errando, a igreja pode estar errando. E tá tudo muito bem. Tá tudo a mil maravilhas aos meus olhos. Porque aos olhos dos homens o caminho é reto, mas no final é morte. Mas Deus está vendo, e no dia certo Ele vai trazer, Ele está nos dando oportunidade. Tem misericórdia de Ele nós. está nos dando oportunidade. E principalmente para aquele e para aquela que Deus tem propósito. Cuidado, com Deus não se brinca. É verdade, tem misericórdia de nós, Pai. E a pior morte é espiritual, irmão. Verdade, verdade. Então vamos pedir a Deus para renovar nossa fé, nossa força, a nossa comunhão, irmão. E que nada neste mundo venha nos separar do amor de Deus. É verdade. Quem nos separará do amor de Deus? A fome, a nudez, a perseguição, a altura, a profundidade, a largura, a criatura, anjo, potestade? Nada, irmão. Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Será que hoje você crente por modismo, que hoje ser crente hoje está em alta, é moda, eu sou crente? Não, irmão, nós temos que ser crente, mas aquele crente que dê testemunho, não testemunho. Verdade, Pai, tem misericórdia de nós. Não testemunho, nós temos que ter tudo. Uma coisa que a gente tem que pedir a Deus, pode pedir a Deus que eu peço, Senhor, que a sua glória resplandeça sobre mim. Senhor, aonde eu estiver, aonde eu passar, que as pessoas sintam em mim a tua presença. Irmão, isso é maravilhoso. Como já aconteceram com vocês? Você está numa fila de banco, que comigo já aconteceu. Você está numa fila de banco, tem em qualquer lugar, a pessoa olha assim, você é crente, né, meu irmão? Você é crente, né, meu irmão? Você é crente, né, minha irmã? Como é que a gente fica? Como é que a gente se sente? Porque sabe que a glória de Deus está resplandecendo sobre nós, irmão. Verdade, não é Pai. pela roupa, mas é o brilho do Senhor. Quando Moisés desceu do monte, ninguém conseguia contemplar o rosto de Moisés, porque a glória do Senhor estava sobre Moisés. E essa mesma glória, irmão, que estava em Moisés, Deus quer em mim e em você. Verdade. Agora nós precisamos pedir, dá-se-vos-á. E Ele vai dar o Consolador. Então eu e você, criança, todo mundo, às vezes a gente anda, né, sai, não esquece às vezes o batom, não esquece o lápis para passar no zóio. Não sou contra isso. Não sou contra. Eu brinco o que eu estou dizendo. A gente pega tanta coisa, pega um perfume, pega tanta coisa, pega a carteira do dinheiro, o cartão da passagem, mas não pega um folheto, não tem um folheto. Não tem a Bíblia. Compra uma Bíblia pequena antes na sua bolsa, que você não sabe que arma poderosa é isso aqui, ó. É! Eu vou contar um caso de verdade. Ele está até doentinho, viu, irmão Genaro, viu? Ele trabalhava de ajudante na obra, estava fazendo aquele supermercado de São Caetano, que antigamente era o Unimar. E quando tinha na obra, você sabe que tem muito material e tudo, né? E você sabe que naquele que chama-se porteiro, né? Porque quem é que não fazia a voz que era aqui? Fazia a voz. Você fazia, mamãe, era o porteiro. Mas Jesus não teve. Amém. Aquele que gritava no intimário, aquele que se prostituía no intimário, aquele que mentia no intimário, aquele que gritava no intimário. Então Deus olha para mim e para você. Porque o sangue de Jesus passou assim, ó. Glória a Deus. Nos purificou de todo o pecado. E aquele irmão levava a marmitinha e tinha um negócio lá que ele todo dia na hora de sair, saía com aquele negocinho enroladinho dentro da marmita. Passava pra lá e pra cá, pra lá, até o dia que ele vai sair. O costume do cachimbo bota a boca torta. Quando ele vai saindo, eita! Tá aquela fila, a revisão. Tá vendo? Que Araruta tem seu dia de mingau. O seu irmão tá vivo, mora em Pirajá. E ele contou esse testemunho.
que quando ele viu a filha, ele perguntou, isso é o quê? Não, rapaz, tá tendo um roubo aqui, tá subindo aqui. Tá subindo aos poucos, mas tá sumindo. E o chefe mandou fazer uma revisão a todos os funcionários. E quem era o bodeiro? O irmão que era crente. Quem é que estava com o bode na mão? Na marmita, que ele comia a comida e botava o bode dentro da marmita e passava de volta. Aí ele chegou, votou ao Senhor, estou falando de voto, final de ano, voto. Ele disse ali mesmo, né? Que começou logo a tremer, né? Feito Belsazar, ó. Senhor, se o Senhor me livrar dessa agora, Senhor, durante o tempo que eu fiquei levando, eu vou trazer, não vou trazer comida não, eu vou trazer tudo na mesma marmita. Ele não comeu, ficou de jejum esse tempo todo, porque ele, em vez de trazer a comida, trazia a coisa que ele levou dentro da marmita. Aí que quando, e a Bíblia é assim, viu? O bode embaixo e a Bíblia em cima. Aí que quando vai chegando na vez dele, aí o irmão olhou, ó irmão, passa você, o bode embaixo dele. Você é crente, meu irmão, vai passando. Ele passou, ele tremia mais ainda. Passou. Irmão, olha que Deus tremendo. Você está vendo, ele não estava errado. Deus poderia deixar o homem ser desmascarado ali. Mas ele é misericordioso, irmão. Ele clamou a Deus, ele pediu. Senhor, se o Senhor me tira dessa agora, de eu passar essa vergonha, Senhor, e até preso, eu prometo ao Senhor, do jeito que eu levei, eu vou trazer. E ele é porteiro da igreja lá na Bota da Fonte, o irmão Genário. Então, irmão, não vote, para não votar como diz lá, ó, em Eclesiastes 5. Chegou o final do ano. Tudo é eu e você que está aqui, já tem uma responsabilidade sobre os nossos ombros. O ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu tenho um colega, eu tenho que falar de Jesus. O celular, irmãos, a gente passa tempo e mais tempo com o celular. É verdade. Eu estou com o mundo na mão, você também está com o mundo na mão. É verdade, verdade. Eu estou aqui agora, se eu quiser falar com o Francis, a mãe da pastora Érica, agora nos Estados Unidos, falar com minha sobrinha na Bélgica, falar com a Elane lá na Itália, falar com a pastora Érica em Portugal, aqui eu sentada, eu vou falar com ele, faço uma chamada de vídeo. Nós não estamos ligados com o mundo com isso aqui? E por que nós não pegamos esse mesmo aparelho, irmão, pedindo a Deus sabedoria para evangelizar? Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim falar e assim proceder. Eu não queria falar, mas eu tenho que falar. Quantas vidas, irmãos, nós já ganhamos. Isso aqui só nunca entrou em cadeia, porque aí eu não tenho ninguém lá para meter na cadeia, né? Porque aí eu vou ser presa também, né? Dentro do hospital, eu dentro de casa. E eu ligar de vídeo e falar, fazer oração por todos aqueles pacientes que estão dentro do hospital, porque tinha alguém conhecido no meu lar. Então a gente aproveita e lança a semente, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7, com 8. Aí eu pergunto, está encerrando, falta 15 minutos para o novo ano. Será que nós vamos passar o ano de 2026 nessa mesmice, irmãos, sem fazer a obra de Deus? Nós nos preocupando tanto com as coisas terrenas. Ai, irmão, não é pecado ser rico. Quem disse? Jesus disse que a gente ia comer o melhor da terra. O pecado é colocar o coração na incerteza. Se tua renda aumenta, não ponha nela o teu coração. Então, irmão, vamos trabalhar para Jesus. Vamos evangelizar. Quem é que não sabe que Jesus está voltando? Muitas são as preparações do coração do homem, mas do Senhor é a resposta. Talvez antes de eu terminar, irmão, Deus pode me arrebatar aqui agora e eu ir para a glória. Como qualquer um de vocês aqui. Quem é que sabe que Deus vai? Você sabe? Você sabe? Você sabe? A gente sabe quantas horas tem? Isso aí eu vou um caso, viu? O anjo apareceu ao homem e aí disse, vem cá que eu vou te mostrar aqui. Aí levou ele lá no céu. Quando chegou lá, tinha um bocado de vela grande, vela, um bocado de vela tudo acesa. Ele falou, o que é isso aqui? Ele disse assim, isso aqui são o tempo de vida das pessoas na terra. Aí agora ele caminhando naquele negócio de vela todo, viu uma pequenininha assim, pequenininha, apaga, mas não apaga, apaga, mas não apaga. E disse, essa daqui? Ele disse, é sua. Ele...
Que tamanho da sua vela? Você sabe que eu não sei. Que tamanho da sua vela? Que tamanho da sua vela, meu irmão? Que tamanho da sua vela? É ou não é? Então, se eu e você, se comamos ou se bebamos, vamos fazer tudo como que Jesus viesse hoje. Lembra das 10 virgens? Era 10, todas 10 estavam esperando Jesus, mas 5 estavam preparadas e 5 descontroladas. Isso não acontece na igreja. Irmão, ser crente não é modinho não, é estar aqui crente para ir para o céu. É para ir para o céu, e para ir para o céu o caminho é estreito. Verdade. E nessa noite, o varão que confia no Senhor, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa. E para nós que somos mais idôneos, na velhice, Salmo 92, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão como a palmeira do Líbano. A palmeira do Líbano, segundo os historiadores, ela cresce 10 metros para baixo e 1 metro para cima. Então ela é enraigada. Os que estão plantados com seus pés na rocha, ele não vai ser abalado. Verdade. E ele vai dar fruto, irmão. Ele vai dar fruto. Então Glória não tem a Deus, verdade. para se dar fruto para Jesus. Fale de Jesus. Peça a Deus. Senhor, me dê um espírito evangelizador. Eu sei que o Senhor já mandou, mas eu estou covarde, eu tenho vergonha. Eu sou tímida, assim, eu não vou falar não que eu sou tímida. Se você é tímido, meu irmão, desculpa eu lhe dizer, você não vai herdar os céus. Porque está lá em Apocalipse 28, que diz assim: quantos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos feiticeiros, aos fornicadores, e a todos mentirosos, e aqueles que amam, gente que mente, que chega... ama a mentira. Verdade. Esses não herdarão o reino do céu. Mas aquele povo, se o meu povo, que é eu e você, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, e agora os meus olhos, meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Então nós estamos precisando de renovo espiritual. Que esses poucos minutos, né, que o velho já está aqui na UTI e está dizendo que não vai ter mais boca, vai morrer mesmo. Não tem jeito não, daqui a 10 minutos está morrendo mesmo e não pode fazer nada porque o novo vai chegar. Tira o velho para botar o novo, não é assim? Diz que passando de 70 já é cansaço e fadiga. Eu já estou com bônus de 2 anos. Jesus não é bom não, é? Jesus não é misericordioso não. Já estou vivendo nos bônus, meu irmão. Já estou vivendo nos bônus. Hein? E esse bônus, se eu continuar fazendo o que eu faço para Jesus, eu tenho certeza que esse bônus vai até os 120. Amém? Glória a Deus. Porque morre cedo quem quer. Eu estou pedindo a Deus vida e vida com abundância. Amém. Porque o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio, irmão, para dar vida e vida em abundância. Amém. E nós vamos fazer uma oração. Antes, irmão Fonaio, olha para dentro de você. Olha para dentro de mim agora. Irmão, está na hora. Jesus está aqui. Jesus quer curar. Jesus quer libertar. Jesus quer transformar. Jesus não quer matar, não. Jesus não quer. Você lembra aqueles 2 que pegou na arca? Pegou na arca, que não era para pegar. E eles morreram, irmão. Porque eles pegaram de uma forma estranha. Não pegou. Então que eu e você tenha muito cuidado. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos venham ao arrependimento. Que todos nós, irmão, vamos ser obedientes a Deus. Se quiser ser, se atentamente. E eu vou deixar para a igreja Deuteronômio 28. E o que eu digo assim, Senhor, eu nem queria isso, Senhor. E ele disse assim: emprestarás a muita gente, porém tu nunca tomarás emprestado. Vocês creem nisso? Amém. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Nós vamos orar, que nós temos